Bom dia, gente. Estamos aqui na Escola Oswaldo Camargo. Eu me chamo Eric, tenho 16 anos. Estou aqui com o diretor da escola. Benhur Rezende. E a gente vai vir fazer algumas perguntas para ele, algumas perguntas importantes. E a primeira pergunta do assunto é: qual a importância da inclusão social na escola? Inclusão social no Oswaldo, penso eu, assim, desde 2009, que é o ano que eu efetivamente começo a trabalhar, ela é uma das pautas principais da escola, assim, né? Eu sempre entendi que a inclusão em todos os níveis ela precisa acontecer não só pelas questões de educação formal, mas por questões assim vinculadas à nossa evolução enquanto sociedade. Sim. Então, para mim, é muito importante a inclusão em todos os sentidos. Sim. A segunda pergunta que a gente tem para te fazer é: quantos alunos com deficiência podem ser colocados na mesma sala? E se existe alguma lei sobre isso? Sim. Na realidade, não existe um número de alunos PCDs para te colocar numa sala. Tu pode ter quantidade de números. Sim. Variável. Sim. Existe só uma lei que limita a quantidade de alunos, e aí sem nenhum tipo de separação, né? Limita no máximo a 25 alunos quando tem alunos com PCD, né? Pessoas com deficiência. Mas essa lei, obviamente, ela não é cumprida, gente, porque a gente está no Estado, a gente trabalha com um certo grau, para não dizer na totalidade, de precariedade. Sim. Entre elas de sala de aula, de professores capacitados, de lugar adequado para atender o PCD. Então a gente faz a inclusão a partir desse formato que a gente tem hoje nas escolas, né? Ou no caso na nossa escola. Sim, e a terceira pergunta seria: que formação o educador precisa ter para falar sobre inclusão? Cara, o educador, a princípio, assim, a gente precisa dividir segmentar, não é nem dividir, né? Existe aquilo que é do médico, né? Então, aquilo que é o médico que nos traz a partir de laudos ou informações ou de telefonema, e existe aquilo que é da escola. O que é mais comum na escola? Embora o sistema legal ainda não traz a luz de legislação, mas a gente tem uma orientação, que são, por exemplo, as pessoas com o déficit intelectual. Né? Essas pessoas, às vezes, elas não são diagnosticadas com nenhuma síndrome, então elas acabam não sendo laudadas. Sim. Mas a gente aqui tem um olhar especial sobre isso. E eu queria te perguntar: o que impede a inclusão? O que impede a inclusão? A inclusão no Brasil, ela é algo, embora ela não é recente, mas ela é algo, tem uma complexidade interessante, porque ela não tem a ver com a educação nem com o formato da educação. Ela tem a ver no Brasil, tá, gente? Ela tem mais a ver com empatia. Empatia, melhor dizendo. Por quê? Aquele sujeito que é empático a esta causa ou a outras causas, eu tenho como concepção que esse sujeito é um sujeito que vai se aprimorar metodologicamente, conceitualmente, espiritualmente, fisicamente, para lidar com sujeitos diferentes. Ou seja, para lidar com pessoas. A grande dificuldade está aí, porque a gente depende da empatia. A gente, né, não existe método, né, não existe conceitos. Sim. Falando em educação, tá, gente? Medicina, enfim, psicologia, tudo tem método, tem conceito. Mas na educação ainda não existe uma unificação de métodos, de conceitos, até porque são várias síndromes, sim, são várias deficiências. Então não tem como tu criar um método, então depende da tua empatia. Sim. Queria te perguntar quais são as condições da inclusão social. Então,
A gente tem um universo particular aqui no Oswaldo Camargo, né, de inclusão social. A gente vai ter no Oswaldo, desde a família que passa fome, que não tem saneamento básico, Sim. que não tem água encanada, até famílias mais abastadas. Tá? Então, assim, o nosso processo de inclusão social, ele passa, quer dizer, ele tem uma premissa, que é a igualdade de todo mundo, né? Então, partindo da igualdade, que todo mundo é igual, que todo mundo merece todas as mesmas chances, que todo mundo merece alimentação digna, saúde, uma educação porque digna. Todo mundo é igual. Porque todo mundo é igual, né? A gente tenta trafegar nas necessidades. Né? Então, obviamente, tem uma criança que vem ao meio-dia almoçar, que vem jantar à noite. Então, é esse trânsito que se tenta fazer na escola. Né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Eu queria te perguntar também que tipos de ações poderiam promover a inclusão, para melhorar a inclusão. Ah, sim. Ações que são legais. Ações assim. que são... Eu sempre penso que toda e qualquer movimentação dos alunos, não só para a inclusão, mas para a sociedade de uma maneira geral, elas são extremamente importantes, assim, né? Como as falas de vocês, como as campanhas que vocês fazem para arrecadar alimento, para arrecadar brinquedo, para arrecadar Páscoa. Eu acho que esse já é um caminho, primeiro, de formação política social e segundo, de ajudar a comunidade. Os alunos que têm deficiência, algum tipo de deficiência, eles teriam que ser menores para estar na escola? Não. O que acontece? Alunos menores, tu tem o direito constitucional garantido, né? Artigo 5º da Constituição, que diz que nenhum menor pode ficar fora da sala de aula. Então, da idade escolar, se não me engano, dos 4 aos 18, existe uma obrigatoriedade legal. Os alunos maiores de idade, que ocorre um efeito hoje muito interessante, que é o retorno desses sujeitos que foram em algum tempo alijados dos portões de escolas. Sim. Então, assim, eu tenho por hábito, ou a escola tem por hábito, melhor dizendo, repatriar essas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, que não tiveram, não só o estudar, porque o estudar é um conceito amplo, mas essas pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver num ambiente escolar. A gente tem algumas pessoas com deficiências bem severas. Sim. Que do ponto de vista cognitivo pode não fazer sentido para quem está dando aula ou para quem está acompanhando. Mas do ponto de vista humano faz muito sentido a pessoa poder participar desse processo chamado escola. Com certeza. Que é um processo bacana, gente. Ele é constituidor da nossa cultura, da nossa essência enquanto ser humano, né? Então é por isso. Então aqui não tem barreira de idade. E a gente queria te perguntar se alunos com deficiência hoje atrapalham os outros alunos na sala de aula. Na minha concepção, não. Na concepção tua. Na minha concepção, não atrapalham muito, pelo contrário. Eu acho que esses alunos com deficiência, eles nos apontam por uma sociedade que é real. Exato. Sim. Numa sociedade daquilo que existe nela. E aí, com a validação da existência desses sujeitos, a gente entende que a sociedade ela é plural. Agora, em espaços que tu não vai validar a existência desses sujeitos, pode acontecer de pessoas acharem que isso é uma anomalia, que isso é um problema social grave. Exato. E tu vai querer tirar da escola. Então, se a gente partir desse pressuposto, e aí uma das coisas mais importantes para mim nessa minha caminhada na Terra, uma das coisas mais importantes é entender que cada sujeito tem a sua especificidade. Se a gente passar a olhar para a especificidade de qualquer sujeito, a gente está enterrando mais essa sociedade na lama. Ou seja, então se a gente controlar a cor do sujeito, a sexualidade do sujeito, o peso do sujeito, a capacidade cognitiva do sujeito, a gente deveria se exterminar enquanto sociedade. Exatamente. Porque senão
Não tem razão da gente estar aqui, né, nesse processo, sei lá, se é de evolução, se é de remanência, se é de transcendência, a gente tá Então foi isso, gente. Hoje é dia 29 de março de 2023. A gente veio aqui falar com o diretor da escola, do Oswaldo Camargo. E assim a gente se despede com inclusão social. E é isso. Um beijo e um grande abraço. Beijo.